Contribua. Contamos com você como nosso parceiro. Vamos juntos levar o Evangelho de Cristo. Boa noite, amados irmãos. Quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvar a Deus por mais essa reunião, mais esse culto. Vamos abrir a palavra em Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Nós hoje vamos estar vendo o versículo 27. Mas vamos ler a partir do 24. Colossenses 1 e 24. Diz assim o texto: Agora eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro ou servo, de acordo com a dispensação concedida por Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, ou seja, o mistério que estivera oculto, ou encoberto, ou velado, dos séculos e das gerações, mas agora, todavia, se manifestou aos seus santos, a igreja, aos quais Deus quis dar a conhecer, ou revelar, qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, não somente entre os judeus, entre os gentios. Isto é, qual é a riqueza? Cristo em vós, esperança da glória. E é assim que eu intitulo hoje essa parte do estudo, Cristo, a nossa esperança da glória. Na verdade, o texto diz Cristo em vós. Para nós aqui, Cristo em nós. É a esperança da glória. Só fazendo rapidamente, muito rapidamente, uma retrospectiva da última semana, nós verificamos que, acima de tudo, Paulo, como dispenseiro e como pregador da palavra de Deus, ele se mostra como o anunciador desse mistério, né? Esse mistério de Deus. Essa palavra mistério não aparece somente em Colossenses. Eu fiz uma observação e eu não me lembrava exatamente em quantos textos ou livros da palavra de Deus Paulo faz uso dessa palavra mistério. Mas nós verificaremos, nós poderemos ver em Efésios capítulo 1, versículo 3, versículo 9, em Efésios capítulo 3, versículo 3, versículo 4, versículo 9, e 1 Timóteo 3 e 16. Esses são textos onde Paulo faz menção a respeito desse mistério. Vimos que esse mistério, ele diz respeito à pessoa de Cristo, né? Esse mistério fala objetivamente sobre quem é Jesus Cristo e as consequências, a eficácia e o poder da sua obra redentora. Isso é o mistério. E nós vimos também que esse mistério, conforme a própria palavra nos diz, esse mistério ele esteve encoberto, ele esteve velado, ele esteve oculto, né, durante muito tempo. Mais que no tempo devido, se pudéssemos usar o termo, na plenitude dos tempos, esse mistério ele foi manifestado, foi revelado Paulo diz aos seus santos, a igreja, né? Vimos também que, muito embora esse mistério seja oculto, ou esteve oculto, mas nós vimos que ele estava presente, mesmo lá no conteúdo, no teor da antiga aliança, no Antigo Testamento, né? Ele estava lá, mas de uma forma velada, de uma forma oculta. E nós dissemos que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele demonstrou, né, essa verdade de que ele estava, ou a respeito dele se falava, a respeito da sua obra, da sua salvação,
os profetas e a lei faziam menção a ele. Então, muito embora fosse oculto, fosse encoberto, mas estava lá, né? Tanto é que nós vimos que algumas vezes Jesus Cristo faz menção de algumas escrituras, ou ele faz menção das escrituras que testificavam dele. Quer dizer, ele demonstra que ele, como Cristo e Salvador, já estava lá previsto pelos profetas e na lei, né? Vimos ali em Lucas 24, não vamos ler o texto agora, onde ele confronta, ou ele questiona os discípulos de Emaús, né? Ele disse, puxa, vocês têm dificuldade de crer naquilo que as escrituras falam a meu respeito, que os profetas falam a meu respeito, porventura não era necessário, né, que o Messias ele padecesse. Depois, em João capítulo 5, 39, nós vimos também Jesus repreendendo aquela geração que buscava ter salvação nas Escrituras, e ele disse, são essas mesmas Escrituras que testificam de mim. Ele está falando do Velho Testamento, né, dizendo que ele estava lá e que as Escrituras testificavam dele. Por isso, essa colocação de dizer que, muito embora esse mistério estava velado, oculto, encoberto, mas ele estava lá, né? O próprio, na semana passada nós não fizemos menção, mas o próprio Filipe, quando ele encontra o eunuco, ele faz alguma coisa semelhante ao que Cristo fez. E hoje eu gostaria de ler esse texto, justamente aonde nós percebemos que, revelados pelo Espírito Santo e até ensinados pelo próprio Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui, os discípulos agora tinham a compreensão e identificavam no Antigo Testamento, né, esse mistério lá dentro, né, e eles passam a ensinar a respeito desse mistério, que até então estava encoberto. Abra comigo em Atos, capítulo 8, se for possível, Atos capítulo 8, versículo de número 29. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, te levanta, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Esse caminho está deserto. E ele se levantou e se foi. Então um etíope, um eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, que era superintendente de todo o seu tesouro, nós estamos lendo o versículo 27, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta sentado no seu carro e vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito Santo para Filipe, aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu que ele lia o profeta, veja bem, ele lia o profeta Isaías. Ele estava lendo o Antigo Testamento. E Filipe perguntou para o eunuco, você está compreendendo o que você está lendo? Para o eunuco estava encoberto isso. E ele estava lendo a respeito do Messias. Estava lá. Mas ele não via. Aí o eunuco respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Então, convidou o Filipe a subir, a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem que ele estava lendo era essa. Foi levado como ovelha ao matadouro. Então aqui já se fala da morte sacrificial do Senhor, né? E estava lá em Isaías. Foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse para Filipe, eu te peço que me expliques a quem ele está se referindo. Muitos, provavelmente, até doutores da lei, leram essa passagem e nunca identificaram, talvez aqui, né, a pessoa do cordeiro que ia ser sacrificado e, através do seu sacrifício, fazer expiação pelos pecados da humanidade. Mas estava lá, né? Claro, depois a igreja tem a compreensão e o Filipe começa a ensinar. Então o eunuco disse a Filipe, peço que me expliques a quem se refere o profeta. Ele fala de si mesmo ou está falando de alguém? Ou de outra pessoa? Então Filipe explicou. Olha só. E começando por esta passagem, então na realidade nós estamos vendo que Filipe vai abordar várias passagens que fazem menção ao mistério de Deus dentro do Antigo Testamento. Isso que ele está falando. Então Filipe explicou e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhes a Jesus. Então, por dentro da Escritura,
Como Paulo fez quando se converteu, que ele juntava o pessoal na sinagoga e a Bíblia diz que ele confundia os judeus, comprovando que Jesus Cristo era o Filho de Deus, por intermédio da Escritura. Mas Escritura essa que até então, até a vinda de Jesus Cristo e após a sua morte e ressurreição, até então era velado, né? Isso depois é revelado. E que é o que Paulo diz, né, no texto de Colossenses, que no tempo devido isso foi manifestado, foi revelado aos seus santos, né? Então, muito embora estivesse oculto, mas estava presente, ele estava lá. Finalmente, na semana passada, nós dissemos que essa revelação, ou esse desvendamento, né, ele só é possível através da pessoa do Espírito Santo. Então, uma pessoa, ele só pode ter a verdadeira compreensão e enxergar verdadeiramente, né, a verdade a respeito da salvação através de Jesus Cristo, e esse é o mistério, né, ou parte do mistério, a salvação através de Jesus Cristo, porque eu disse para você semana passada que o que eles esperavam a nível de Messias era um libertador político tão somente, esse era o entendimento. O Salvador era o Salvador político, ia ser o libertador. Não é isso que eles perguntaram para Jesus quando Jesus morreu e ressuscitou? Senhor, quando é que tu vai restaurar aqui o reino a Israel? Essa era a cabeça, né? E o mistério estava então oculto. Então essa verdade da salvação através da morte expiatória de Jesus Cristo, que de certa forma está ali em Isaías, né, meio encoberto, mas estava lá, né? Então esse verdadeiro conhecimento, ou essa revelação, ela só pode se dar através do Espírito Santo. E nós dissemos que não é através de sabedoria humana, ou conhecimento humano, e muito menos através da iniciação a religiões ou ciências ocultas, né, que se pode adquirir esse conhecimento. Esse conhecimento só pode ser alcançado, concedido pelo próprio Deus, concedido pelo Espírito Santo de Deus. A respeito disso, Jesus Cristo, e nós na semana passada não fizemos menção, o papel do Espírito Santo de revelar, de ensinar, né? E eu diria, ouso até interpretar adequadamente as Escrituras, que eu entendo que foi o que o Espírito Santo fez a Paulo, que fez a Filipe e a tantos outros, né? Jesus, falando sobre o papel do Espírito Santo, ele diz assim em João, capítulo 14, se o Espírito Santo não abrir o entendimento, se o Espírito Santo não abrir o coração, se o Espírito Santo não abrir os ouvidos espiritual, isso permanece, mesmo nos nossos dias ainda, esse mistério permanece encoberto, permanece velado. Por isso que nós vamos ver lá na frente que Paulo diz que o seu evangelho, qual é o evangelho? O evangelho é o mistério de Deus que ele prega, a salvação através de Jesus Cristo. Ele, se permanece ainda velado, permanece para aqueles que estão o quê? Cegos, né? E o príncipe, diz ele, o príncipe deste século os cegou, né? A sua capacidade de absorver o conhecimento está embotado porque o próprio inimigo, né, do povo de Deus lhe cega o entendimento. João capítulo 14, versículo de número 26, diz assim Jesus Cristo a respeito do Espírito Santo, quando ele estava aqui ainda com os seus discípulos, e ele fala sobre o que o Espírito Santo ia fazer na igreja e para a igreja, no sentido de conceder a ela a verdade, né? O verdadeiro conhecimento, a verdadeira revelação vem do Espírito Santo. Ele fala sobre isso. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Então o Espírito Santo ele tem esse papel, né, de abrir os olhos, de revelar. Então esse mistério, antes oculto, encoberto, agora aos santos é revelado através do próprio Espírito Santo de Deus, do próprio Deus. O próprio Deus revela isso, né? E ele vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Mais à frente, no capítulo 16 desse mesmo evangelho, João 16 e versículo 13, falando ainda sobre essa questão do Espírito Santo levar a verdade, ele diz assim, ó, e quando vier, porém, o Espírito da verdade, né, porque existe o Espírito da mentira, né,
E certamente aqueles falsos mestres que diziam ter o contato com as fontes de conhecimento, na verdade eram um espírito de mentira, né? O Espírito da verdade é o Espírito Santo de Deus, né? Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Ele vos ensinará. E através do ensino, né? Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que quiser ouvido e vos anunciará todas as coisas. O papel do Espírito Santo de ensinar, de guiar, de iluminar, né, a igreja no que diz respeito às verdades de Deus. Tá? Isso nós vimos na semana passada. E por conta dessa realidade de que alguém só pode ter o verdadeiro conhecimento desse mistério e a ele ser desvendado esse mistério, para muitos esse mistério permanece ainda velado, permanece encoberto, né? Para quem? Para quem ainda não nasceu de novo, para quem ainda não tem o Espírito Santo de Deus, porque para se ter o Espírito Santo de Deus, nós temos que nascer de novo. Aliás, é o próprio Espírito Santo de Deus que gera o novo nascimento em nós, regeneração. Quem é que faz regeneração? É o pastor? É a igreja? Não. Quem regenera é o próprio Espírito Santo, né? Então, aquele que nasce de novo, que se torna uma nova criatura, ele passa então a enxergar. Disse Paulo, nós vimos semana passada, que até no seu tempo, e até hoje nós sabemos, né, a lei era lida frequentemente, mas era como que se estivesse um véu posto sobre o coração deles. Mas esse véu era removido quando alguém se convertia. Por quê? Porque é o Espírito Santo que tira, né? E o Espírito Santo revela estas verdades, o mistério de Deus. No versículo 27, agora nós vamos entrar no versículo 27 dessa epístola. Isso aqui nós fizemos só uma breve retrospectiva para a gente não perder de vista, né, do que nós estamos tratando, né? Colossenses capítulo 1, versículo 27, diz assim: aos quais, a esses os seus santos, a igreja, Deus quis dar a conhecer. Deus decidiu abrir os olhos, revelar através do seu Espírito, que é Deus, o Espírito Santo é Deus, né, a respeito deste mistério. Entre os gentios. Talvez aqui o grande mistério, segundo alguns autores, é o fato de que não somente não se esperava uma salvação espiritual, se esperava uma salvação política, né? Não havia esse entendimento de o pecado ser expiado pela morte do próprio Deus, feito homem. E mais do que isso, a salvação para todo judeu, partindo inclusive do pressuposto da realidade de que a própria lei foi destinada aos judeus, os preceitos eram para os judeus, né? O Messias veio dos judeus, mas que fosse se estender aos gentios, que essa salvação fosse alcançar não alguns gentios, mas todas as nações, todos os povos, línguas, tribos, de todos os lugares, né? Esse é um mistério realmente oculto e velado, mas agora revelado à igreja, né? Então, Paulo fala da riqueza desse mistério. No versículo 27, ele diz assim: aos quais Deus quis dar a conhecer qual a riqueza deste mistério entre os gentios. E essa riqueza, irmãos, ela não somente diz respeito à salvação, presta atenção, ela não somente diz respeito à salvação, mas diz respeito ao fato de que Deus viria fazer morada dentro do homem. Porque uma coisa é Deus proporcionar salvação às pessoas. Outra coisa, ele, além de proporcionar salvação, ele vir e fazer morada.
Por isso ele fala que a riqueza é Cristo em vós. Não é só Cristo morrendo por vós, concedendo perdão a vós, pagando os vossos pecados na cruz. Não, vindo habitar dentro de vós. Por isso que essa é a riqueza, né? Cristo em vós. A Bíblia diz que nós estamos em Cristo, mas a Bíblia diz também que Cristo está em nós, né? O próprio Senhor Jesus Cristo, ele prometeu aos seus discípulos, de uma forma que talvez não foi muito entendida ou muito assimilada quando ele estava aqui, mas ele já tinha dito que ele e o Pai viriam num dado momento e fariam morada no coração daqueles que os amassem, ou no coração daquele que o ama. É assim que diz o texto. Ele fala do Espírito, que o Espírito vinha habitar, e ele fala que o Pai e ele vem habitar. E como é que o Pai e o Filho vêm habitar e fazer morada, senão através do próprio Espírito? Então esse Cristo em vós está se referindo ao fato de que Deus, sendo Deus, o Criador de todas as coisas, ele vem fazer morada dentro do nosso coração. Essa, certamente, para alguns será a grande riqueza. Para alguns será a eternidade. Está lá, longe de tribulação, longe do pecado, longe de maldição, longe de todo esse mundo terrível, né? Da corrupção, da injustiça, estar diante dele. Mas certamente viver neste mundo com Deus dentro de nós, né? Essa é uma riqueza. Paulo diz que Deus quis dar a conhecer qual é a riqueza desse mistério. Qual é? É Cristo em vós. E depois ele fala esperança da glória. Olha só o que ele diz em João capítulo 14, quando ele fala sobre o Paráclito, sobre o ajudador, sobre o Espírito Santo. João 14, versículo de número 17. Versículo 16, melhor ainda. João 14, 16. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. Primeiro ele fala que o Espírito Santo vai estar com a gente. Mas o Espírito Santo já estava com os discípulos, mesmo no tempo que ele estava ali, ele estava entre eles. Nós vamos ver ele dizer isso. Mas depois ele vai dizer que o Espírito Santo não vai estar somente entre eles, mas vai estar em vós, o Espírito Santo. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Você pode ouvir de pessoas, eu também tenho Deus dentro do meu coração. As pessoas não dizem, eu tenho Deus no meu coração. A Bíblia diz que só quem nasce de novo pode ter o Espírito Santo dentro de si. Não é todo mundo que tem. E também não é mérito nosso, se ele habita em nós. Isso é obra de Deus, é concessão de Deus, é graça de Deus. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Por quê? Porque não o vê, não o conhece. Vós o conheceis. Por quê? Porque ele habita convosco, ele está no meio de vocês, e ele estará em vós. Então ele já anuncia aos discípulos que o Espírito Santo vem fazer morada. O Espírito Santo, irmãos, não vou chover no molhado, né, irmão? O Espírito Santo é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus em três pessoas. Por isso que ele pode dizer, depois nós vamos ver, que eu e o Pai viremos e fazemos morada. Através de quem? Através do Espírito Santo. Olha só então agora em João 14, 23. Respondeu Jesus, João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra,
e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. É onde nós falamos que nós somos o templo e santuário do Espírito Santo de Deus, ou o templo de Deus. Muitos consideram o templo físico, porque na antiga aliança havia um templo feito, primeiro com pele de animais, aquela coisa de madeira, coberto de ouro, depois o templo de Salomão, e Deus manifestava a sua glória ali no Santo dos Santos, mas agora ele vem habitar em templo que somos nós somos o templo de Deus. Essa é a grande riqueza do mistério. Mas olha só, essa verdade não diz respeito de Deus vir fazer morada de Cristo em vós ou em nós, através do Espírito Santo. Ele não diz respeito, eu torno a dizer, somente aos judeus. Ele aqui fala que esse mistério entre os gentios, qual seja a riqueza da glória, versículo 27, deste mistério entre os gentios. Porque foi uma surpresa, irmãos, para os judeus quando começaram a pregar o evangelho, para os próprios judeus. Para Tiago, João, Pedro, eles ficaram um bobo quando eles começaram a pregar o evangelho, anunciar o mistério de Deus para as pessoas, e o Espírito Santo vinha sobre aquelas pessoas, sobre gentios, sobre gregos, não só sobre os israelitas. Nós sabemos que em grande parte a igreja primitiva era composta por judeus, mas também por gentios. Esses gentios que Paulo, falando aos Efésios, disse que outrora, no tempo passado, eles não tinham chance nenhuma. Nós, os gentios, éramos separados de Israel, não éramos povo de Deus, não fazíamos parte das alianças ou aliança da promessa. Vamos ler isso aí? Efésios capítulo 2, versículo 12, quando ele diz o privilégio, o grande privilégio que os efésios tiveram de fazer parte, da família de Deus, da igreja, sendo que antes eles não eram nada, como nós. Éramos simplesmente gentios. E grande parte da riqueza desse mistério está nesse fato, de que Deus, muito embora olhasse lá atrás para um povo, o povo de Israel, mas a sua salvação ia alcançar o mundo inteiro. Por isso que ele fala para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não fala só dos seus descendentes. Lembra da promessa de Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o evangelho, ele está referindo Deus a respeito do descendente, Jesus Cristo, que ia ser pregado a todas as nações. E em todas as nações nós temos pessoas que servem Jesus, que aceitaram Jesus, que nasceram de novo. Ou seja, nós somos abençoados lá naquela promessa que Deus fez a Abraão. Por tua casa, quer dizer, da tua descendência, todas as famílias serão abençoadas. Efésios capítulo 2 e versículo de número 12. Efésios 2 e 12. Ele falando, o contexto aqui, ele está dizendo que havia uma divisão, havia uma separação entre judeus e gentios. Os gentios não faziam parte das promessas, eles estavam separados de Israel, eles não tinham direito àquela antiga aliança, as promessas, eles estavam totalmente fora. Mas em Cristo isso se desfaz e eles passam a ser abençoados em Cristo. Naquele tempo, versículo 12, lá atrás, naquele tempo, lá atrás, na antiga aliança, vocês, ele está se referindo aos efésios, que são gentios. Mas isso servia para os tessalonicenses, para os colossenses, para os filipenses, para os romanos, para todos os gentios, para nós, brasileiros. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Israel era a menina dos olhos de Deus, lá na antiga dispensação, na antiga aliança, perdão. E separados de Israel, estranhos às alianças da promessa. Com quem que Deus faz aliança? Com Abraão, Isaac e Jacó. Aliança lá para Israel. Vocês não tinham nada. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estávamos longe,
fostes aproximados, né? Vocês foram achegados, foram trazidos para fazer parte deste corpo espiritual chamado igreja, né? Por causa do sangue de Cristo. Portanto, grande parte desse mistério foi o fato de que a salvação, né, que estava lá, já prevista ou predita lá no Antigo Testamento, mas de forma um pouco velada, um pouco encoberta e oculta, ela iria se estender não somente a Israel, mas ela iria se estender a toda a terra, né? A salvação foi estendida aos gentios. Os próprios judeus, eles ficavam surpresos, né, com isso. Para eles era uma coisa que eles não... Eu acho que eles não viam essa possibilidade. Porque para eles, povo era judeu. Salvação é para judeu. E Deus vem manifestar a salvação a todas as nações. Olha só, Atos, nós vemos quando... Lembra-se daquela passagem de quando Pedro vai lá na casa de Cornélio? Acho que é na casa de Cornélio. E ele começa a pregar o evangelho. Ele é chamado na casa de Cornélio. E quando ele começa a falar, o Espírito Santo vem sobre aquelas pessoas que estavam ouvindo, né? Atos capítulo 10, versículo de número... Podemos ir no 34. Eu acho difícil às vezes fazer uma leitura muito curta, porque você perde o contexto, né? E é por isso que às vezes eu estendo um pouquinho, eu antecipo um pouco a leitura, para que a gente possa entender o versículo depois chave, o principal que eu pretendo fazer menção. Eu quero falar sobre a surpresa dos judeus quando eles perceberam que a salvação ia também para os gentios. E isso a gente vê na Bíblia. Então falou Pedro lá na casa do Cornélio, dizendo: reconheço de verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês conhecem a palavra que se divulgou por toda a Judeia, versículo 37. Tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com poder, e ele andou por toda parte fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunha de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a sua vida, pendurando-o no madeiro. A este, Jesus Cristo, a este, Deus ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Não a todo o povo, mas a testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. E ele nos mandou pregar ao povo e testificar de que ele é quem foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. 43. Olha só. Dele todos os profetas dão testemunho. Então, mais uma vez aqui, né, aquele toquezinho de que lá na lei, nos profetas, já estava lá dentro, né, essa coisa do Salvador. Né? Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão dos pecados. Olha só agora o 44. Pedro ainda estava falando dessas coisas, quando o Espírito Santo sobre todos... quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Várias pessoas estavam lá ouvindo. Os parentes, os amigos de Cornélio estavam lá ouvindo. E aí veio sobre todos. E aí, diz o versículo 45, quem estava com Pedro aqui, irmão, é os fiéis que eram da circuncisão, né? Quem estava acompanhando Pedro. Os judeus, crentes. E aí os fiéis que eram da circuncisão, quando viram com Pedro... que vieram com Pedro, se admiraram, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Eles ficaram surpresos, eles não sabiam, eles não entendiam isso, né? Que essa salvação se estenderia também aos gentios. E a prova cabal, final,
de que Deus estava salvando aquelas pessoas era através da vinda do Espírito Santo. Cristo fazendo morada já, desde o momento em que recebem a palavra. O Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus. Jesus disse que eu e o Pai viremos e faremos morada. Então o Espírito Santo vem e é morada permanente, irmão. Não é temporadinha não, né? Não é 15 dias, não. É para sempre, até que nós sejamos resgatados. Nós vamos ver isso também. Tá? Aí acontece isso, irmão. Chega a notícia em Jerusalém. Olha aí, ó, o Pedro, ele está sentando aí, comendo com gentios. Ele está entrando em casa de gentios. Aqui em Jerusalém, a ideia era a mesma, que a pregação era para os judeus. E aí chamam Pedro. E aí Pedro, claro, vai fazer a sua defesa. Né? Aí no capítulo 11 de Atos, nós vemos que ali, a partir do versículo 1, Pedro começa a fazer a sua defesa. Né? O versículo 1 diz que chegou ao conhecimento dos apóstolos lá, que estavam em Jerusalém, e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram dizendo: vem cá, tu entraste em casa de homem incircunciso e comeste com eles? O que fosse fazer lá? Hã? Então Pedro passou a fazer-lhes, né, uma exposição por ordem, dizendo. Aí ele faz toda a exposição, a experiência que ele teve lá, né, quando ele teve aquela imagem, aquela visão, né, daquela lençol cheio de animais que não, imundos, né, e ele dizendo, nunca provei esses animais, e a voz do Senhor dizendo, não faz isso, não tornes impuro aquilo que Deus, né, santificou. Ele conta toda essa história, ele conta que foi chamado, né, vieram algumas pessoas de Cornélio chamá-lo, ele foi até lá, e ele conta tudo, que ele chegou lá, começou a pregar, e quando ele começou a pregar, o Espírito Santo veio sobre eles. Ele conta tudo. Versículo 18. Aquelas pessoas que foram arguir Pedro, eles começaram a ouvir, escutaram toda a conversa. Aí chega no 18 e diz assim, ó, e ouvindo eles quem? Os que eram da circuncisão, o Tiago lá, né? O João, os caras que eram mais linha dura, né? Judeu, que achava que o Pedro não podia ter entrado na casa de um gentil. Ora, a salvação era para o gentil, como é que não entraria? Então, ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se, porque a coisa já estava virando contenda contra Pedro, porque o Pedro fez isso, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, puxa vida, logo também os gentios então fazem parte. Também tem direito, logo também os gentios, ou aos gentios, foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Né? Então, houve salvação para os gentios. Então, isso, para um judeu, seria uma coisa que ele não poderia supor. Mas Paulo entende que isso faz parte do mistério, que se revela agora aos santos, né? Essa parcela de participação, e cá para nós, irmão, acho que grande parte dos judeus negaram Jesus, não quiseram, não aceitaram. Por isso o evangelho foi, de propósito, levado aos gentios, e aí os gentios aceitaram. Tá? No versículo 27, e aí eu entendo que é a parte mais gloriosa, né? No versículo 27, Paulo ainda diz que essa morada de Cristo, essa habitação de Cristo que ele faz em nós através do seu Espírito, né? Esse Cristo em vós, Cristo dentro de vocês, Cristo morando em vocês, é esse o sentido, Cristo em vós é isso, Cristo morando dentro de vocês. Né? Ele diz que isso aí é a esperança da glória. O que ele quer dizer com isso? Cristo em vós, esperança da glória. Ele quer dizer, irmãos, que o fato de que Cristo habita dentro de nós é a prova de que nós podemos esperar a eternidade. E nós vamos entrar, pelo menos uns 5 minutinhos, nós temos, para nós mostrarmos como Paulo apresenta isso. Paulo diz que isso é uma garantia de que nós iremos morar na glória. Qual é a garantia?
de que Deus faz habitar em nós o seu Espírito Santo. E Paulo chega a usar o termo penhor. Ele diz que o Espírito Santo, através do qual ele e o Pai fazem morada em nós, é um penhor, é uma garantia que ele um dia virá nos buscar. Por isso que ele fala, Cristo em vós ele fala o termo esperança da glória, mas podemos dizer, é a garantia, é a certeza da glória. Então, Cristo fazendo morada através do seu Espírito no coração regenerado, no meu coração, no teu coração, é a garantia de que um dia nós estaremos para sempre na glória. Paulo ele fala aos Efésios e fala aos Coríntios que a presença do Espírito Santo em nós é o penhor, é a garantia. Vamos abrir em Efésios? Acho que dá para a gente ler pelo menos um versículo. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Diz assim, Efésios 1 e 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ele nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, versículo 4, para sermos santos, repreensíveis perante Ele em amor. Ele nos predestinou, Ele já nos escolheu para pertencermos a Ele, para a adoção de filhos, para sermos filhos adotados. Por meio de quem? Por meio de Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória, ou da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente em Cristo, no amado, em quem também temos a salvação, pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Olha só o 9, desvendando-nos o mistério. Paulo aqui em Efésios fala que isso é um mistério. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, conforme o beneplácito que propusera em Cristo. De fazer o quê? Convergir em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as que estão no céu como na terra. Nele, em Cristo, digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Com o quê? Com que objetivo? Para nós sermos para o louvor dele. Quer dizer, o objetivo de Deus nos salvar é para a sua glória, para o seu louvor, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, o que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também Cristo, olha só, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho, o mistério, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, no evangelho, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. 14. O qual é o quê? É o penhor da nossa herança. A nossa herança, irmãos, é a glória. Nós vamos herdar a vida eterna, a glória. Qual é o penhor? Qual é a garantia? Deus coloca a sua presença. Eu vou estar com vocês até o dia que eu levo vocês para a glória. Então, Paulo fala a mesma coisa. Ele está dizendo que a presença de Cristo em nós é a certeza de que nós haveremos de participar da glória eterna. Cristo em vós, esperança da glória. Jesus Cristo nos deu a garantia de que Ele viria nos buscar, não nos deixaria só. Claro, Ele não nos deixaria só. João 14, 2, Ele faz a promessa, Evangelho. João 14 e 2. Não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu diria.
Eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e vos preparar lugar, depois voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejai vós também. A promessa de Deus, de Cristo, é de que um dia Ele vai nos levar. Paulo afirma que a garantia que Ele deixa para nós é Ele vir fazer morada em nós, juntamente com o Pai, através do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, nas palavras de Paulo, isso é uma terminologia dele, o Espírito Santo se tornou o penhor, a garantia. Você faz um empréstimo num banco, né? E você empenha. Você deixa uma joia, você deixa um bem, você deixa um terreno, você deixa um imóvel como garantia, até que você pague a dívida. Então, me perdoe se eu vou falar uma heresia aqui, Jesus empenha a sua palavra. Eu tenho uma dívida com vocês, a minha palavra empenhada, eu vou cumprir. E como garantia a vocês de que eu vou trazer vocês de volta para estarem na glória, eu vou enviar o meu Espírito para habitar em vós. Por isso Paulo fala de outra maneira. Cristo em vós, esperança da glória. Amém? Fiquemos de pé em nome de Jesus. Hoje não foi até as 10, irmão? Bem, com 2 relógios, um relógio certo lá, outro no pulso aqui. Amém? Querido Pai, obrigado, Senhor, por esse momento de aprendizado. Quero te dizer, Senhor, quero dizer a Ti e quero que meus irmãos ouçam que talvez eu seja o maior beneficiado quando preparo, quando estudo, quando busco o material para apresentar aos teus servos, compartilhar a tua palavra. Eu sou edificado, eu sou alimentado, por isso te agradeço, Deus, porque essa bênção também é para mim. E eu te agradeço em nome de Jesus Cristo, Pai. O Senhor abençoe cada irmão, cada irmã que está aqui ouvindo a tua palavra. Senhor, que cada vida, cada coração tenha sido alimentado. Se falhei em algum momento, se não fui claro, tu és testemunha que sempre tenho te pedido, ó Deus, que o Senhor me capacite a ser claro, para que as pessoas possam ter a devida compreensão daquilo que propomos passar à igreja. Te peço que tu nos ajudes, ó Deus, e tu confirmes em cada coração a tua palavra, a tua verdade ensinada. Leva-nos, ó Deus, em paz, com a certeza de que o Senhor está conosco, de que o Senhor habita em nós, e essa é a palavra da noite. O Senhor em nós é a nossa esperança da glória. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.